Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Pode Papo Enfermagem Integral, primeiro de 2024, primeiro de muitos, né, amiga? Muitos e muitos, muitos e muitos esse ano, hein? Temos muitos até dezembro. Haja bate-papo, hein? É isso aí, muitos temas. Já estamos com o cronograma do primeiro semestre prontinho. E como estamos no janeiro, começando o ano, estamos de branco por causa disso, porque a gente não poderia deixar passar em branco o mês, que é aquele mês que a gente traz, né, a reflexão para a necessidade da gente olhar para a gente mesmo, olhar para dentro da gente. Estamos aqui com duas queridas, doutora Mariana, doutora Beatriz, que vão falar um pouquinho para a gente sobre essas questões todas de equilíbrio emocional, né? Isso tudo num contexto É pós-pandêmico. verdade. E a gente vai falar de um tema muito importante, que é a saúde mental. E aí você para se perguntar: e você? Você sabe? Você cuida da sua saúde mental? Você sabe o que isso significa? Então, hoje você vai aprender. A gente sabe que os profissionais da área da saúde, vêm num processo de adoecimento que não é, né, doutoras, não é da pandemia, que já vem bem antes da pandemia, e que é necessário que a gente possa estar buscando suporte, buscando auxílio, mas não só profissionais da área da saúde, todos nós, mulheres, homens, adultos, crianças, mas eu vou deixá-las falar, porque senão vou ficar falando muito, que eu falo demais. Então, vamos começar pela doutora Mariana. Fique à vontade, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Quero dizer aqui que eu sou formada já há 18 anos. Primeiro fiz residência em clínica médica, depois acabei fazendo endocrinologia, fui trabalhar no SUS, atendendo em posto de saúde, optei em me especializar em medicina de família e ainda assim sentia muita falta de um complemento ali na saúde mental e acabei fazendo psiquiatria e hoje é o que eu estou exercendo também, tá? Então viemos aqui hoje falar um pouquinho sobre Janeiro Branco. O que que seria Janeiro Branco? Ele surgiu há mais ou menos 10 anos, está fazendo 10 anos agora, em 2024, com o objetivo de alertar para a saúde mental, para as pessoas olharem para dentro de si e cuidar da mente. Não deixar de lado essa parte tão importante, sempre muito preocupado com o corpo, sempre muito preocupado com outras coisas e acabar deixando de lado a saúde mental, o bem-estar, o se cuidar, tá? E esse ano a proposta dele significa saúde mental enquanto há tempo. O que temos para fazer? Então é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso, tá bom? Das estratégias para melhorar, das dificuldades, de como exercer, de prestar atenção no momento certo de pedir ajuda, eu acho que isso é muito importante, saber quando sozinho não dá mais, é a hora da gente pedir ajuda, seja com a psiquiatria, seja com a psicologia. Maravilhoso, porque tem ainda aquele mito, né, aquele preconceito, né, de que: "Ah, eu não vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo". Bia, se apresenta, meu amor. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga clínica. Eu já trabalho com a clínica há um tempo, eu me formei já tem em torno de 7 anos aí. E sim, tem bastante preconceito ainda, tem aquela ideia de que talvez a psiquiatria seria para alguns tipos de diagnósticos específicos ou só para medicação, né? Mas a gente, como psicólogo, também tem muita gente que tem preconceito de ir para o psicólogo, acha que não precisa, ou que a gente vai dar conselho. Vai passar dever de casa. É dever de casa, mas eu vou Dever falar de uma coisa muito casa. importante. A gente está falando de saúde mental aqui, a gente está falando não somente, aproveitando um gancho da doutora Mariana, não estamos falando da saúde mental do outro, nós Da estamos falando da nossa nossa saúde saúde mental. mental. E eu acho que é isso que o Janeiro Branco ele traz, né? A nossa saúde mental, não somente de nós, profissionais da saúde. Todo mundo vê os profissionais da saúde como loucos, mas nós não somos. Mas a gente precisa ter uma saúde mental muito boa, porque envolve tudo. Mas a gente está falando de saúde mental para todos. Para você que está aí, olhando a gente, ouvindo a gente, é saúde mental para todos, tá? Gostaria de reforçar que nós estamos em Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde muitos de vocês vêm aqui para passar férias, algumas vêm passar férias e ficam. Foi o seu caso, Mariana?
Não foi o meu Não? caso, Não não, foi? não foi o meu caso. Eu estava em Santa Catarina, e aí recebi uma proposta de trabalho na UERJ, e aí resolvi aproveitar e começar aqui uma residência de medicina de família. Então foi um convite, eu já conhecia bem a cidade na infância e adolescência, então eu já era apaixonado por ela, e aí vim para ficar. Então você veio para ser residente ou você veio para ser Vim para preceptora? ser preceptora. Ah, então já veio como Já vim como preceptora. preceptora. Muito. Já vim mesmo para iniciar, e a gente está há 2 anos aqui em Cabo Frio. Então, assim, é bom falar também, né, porque algumas pessoas que nos seguem são da região dos lagos, né, moram aqui. A gente está com esse movimento aí da universidade, primeira Sim. universidade pública sendo implantada na nossa cidade, porém já existia esse movimento Já de existia, ensino, não sim. é? Quer falar um pouquinho sobre essa Quero, parte? então. Vamos falar? A faculdade começa agora, né, no primeiro trimestre. Tivemos todos inscritos, tá? Então são 40 vagas, todos se inscreveram. Estamos muito felizes que vai começar agora, mas antes disso, 2 anos antes, a gente já veio com a proposta da residência de medicina de família, né? Com o objetivo mesmo de abrir o caminho, de melhorar já a qualidade dos médicos aqui presentes, da rede. Então, antes da faculdade, já tinha essa proposta. E aí agora a tendência é continuar. Muito bom. Até valorizando a área da saúde da família, quando você chega na casa do paciente, eu trabalhei um pouquinho na saúde da família, e a gente consegue perceber tantas coisas, né? A gente consegue identificar tantos fatores que adoecem a gente mesmo mentalmente, né? E que eu acho que é o diferencial. E capacitar esses profissionais vai fazer Sim. total diferença. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela medicina de família, e eu busquei a psiquiatria com o intuito mesmo de complementar, porque é exatamente isso. A gente chega na casa das pessoas, a gente atende no consultório e a gente começa a ver uma demanda muito grande da saúde mental, do adoecimento. Então, era uma forma de complementar isso, fazer um atendimento mais completo, onde eu pudesse cuidar do corpo e da mente dele ao mesmo tempo, né? E sim, é uma área linda, maravilhosa, que a gente consegue acompanhar literalmente desde o nascimento até a É morte, né? verdade. É Isso muito legal. Sim, É uma pena que, infelizmente, a gente tem uma política pública de saúde voltada para a parte da atenção primária, assim como da saúde mental, muito bem estruturada no papel, mas que exatamente. na prática a gente ainda tem aquela coisa de pouco investimento, mas é muito, muito prazeroso ver um profissional como você, doutora Mariana, que ama o que faz, que isso, Sim. assim, é um grande diferencial, né? Bia, fala Hum. agora de você. Quem é a Beatriz, doutora Beatriz? Bom, eu também não sou de Cabo Frio, eu vim pra cá, mas vim pra cá criança, assim, acompanhando família, né? Eu entrei pra psicologia bem cedo, né? Eu entrei pra faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Bebezinho. E aí tinha muita ideologia envolvida ali na história, né? Aquela coisa de mudar o mundo, quero ser alguém que faz a diferença. A gente entrou na enfermagem, a gente também era assim. Mas acho que tem um pouco disso na área da saúde, né? Porque diversas áreas diferentes ali, mas a gente tá falando de cuidar do outro. Tem uma coisa ali, né? De um idealismo ali e tal. Mas junto disso tinha muita curiosidade, assim, de querer saber como é que era. Gostava muito de filosofia, literatura, pensar sobre a sociedade, um monte de coisa assim. Falei, vou pra psicologia. E aí, dentro da faculdade, eu fui me apaixonando ali pelo ofício, foi juntando, né, tudo que eu acreditava, com que a gente vai ali aprendendo, enfim. E aí, eu vim de faculdade pública também, né? Eu me formei na UF. E aí, vocês estavam falando da assistência básica, a gente tem muito contato com isso na universidade pública, né? Porque aí a gente vai atender na rede, enfim, e aí a gente tem passa a ter uma visão também completamente diferente, né? E ver a importância da saúde mental trabalhando ali na assistência básica junto. A gente tem um ambulatório que funcione, que realmente consiga pegar essa população ali, fazer um trabalho bacana. É muito difícil, como você falou, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de implementar as políticas públicas, não tem investimento. E aí, na nossa área em específico, também tem uma questão de preconceito muito grande.
que não é só o preconceito de não quero ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Na nossa área tem esse preconceito para a gente conseguir estabelecer mesmo as coisas. Por exemplo, o público de álcool e outras drogas é um público que a gente, como saúde mental, absorve. E aí as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que vai ter investimento público para tratar esse público em específico. Uhum. Então a gente também vai encontrando muitas dificuldades para estabelecer aí o que seria ideal. Tem até a política de consultório de rua, né, que é uma Sim. política belíssima. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, não sei se foi no Instagram, um post, enfim, falando um pouquinho do trabalho dessa equipe. Que, infelizmente, aqui na nossa região, acho que não tem, né? Nenhum Não município tem, não tem, aqui não tem. e que estava falando exatamente sobre os pacientes com feridas, que aí entra na nossa área, e que são assistidos, são acompanhados por essas equipes dos consultórios de rua, que também desenvolvem um trabalho belíssimo, onde tem essa política implementada e funcionando. Porque uma coisa é ter implantado, outra coisa é ter funcionando. Faz né? parte da medicina de família, do programa de residência, passar no consultório de rua. E aí, como aqui não tinha, os nossos residentes acabaram tendo que ir para o Rio de Janeiro e ficaram encantados com o projeto, com o cuidado, e é bem legal. Mas, aproveitando o gancho e falando um pouquinho do SUS, ele é maravilhoso. Uhum. Nosso SUS, ele é incrível. As políticas, elas só precisam ser aplicadas de formas diferentes, mas elas funcionam. E a gente Sim. vê, assim, brilhantemente funcionando. Até porque nós da saúde, que trabalhamos com a saúde pública, que trabalhamos no SUS, a gente consegue fazer a diferença, Uhum. mesmo com todas as dificuldades. Então, acho que aplausos para o SUS, né? Mas tem que ter tem que fazer a diferença. Na verdade, o SUS ele precisa passar por uma reforma. E ontem, né? Sim. 30 e poucos anos já? Já tem 30 e alguma coisa, né? Eu acho que ele 38, precisa reformular. Mais 30. Mais de Tem 30 mais já 30, tem. É, ele 88, precisa, foi em 88. precisa reformular para a gente poder fazer disso melhor. Mas eu já tenho uma outra visão, né? Eu gosto de Uhum. polemizar um negócio. Já tenho uma outra visão, que assim, como eu dou aula na universidade privada, né? A gente já, uma vez eu dei uma disciplina, fui desafiada, uma disciplina de fundamentos socioantropológicos, psicológicos e filosóficos do cuidar. Nossa. Pensa, né? Em 6 meses tem que abordar tudo isso. E assim, a gente pensa muito, né? Reflete muito. Se o SUS é aquela coisa tão perfeita no papel, por que quando a gente desdobra para a prática, o que acontece para a coisa não fluir? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, que envolve comportamento, que envolve pessoas. E não é só gestão, Uhum. porque muitas vezes os gestores, quem está lá em cima, está querendo, está incentivando, está oferecendo condições, mas quem está na ponta ou quem está no meio não consegue alcançar. Né? Então, eu acho que tem muito também a ver com o comportamento das pessoas, com o posicionamento. Nem todo mundo é como a doutora Mariana, que ama o que faz, como E eu, fala como com brilho nos Viviane. olhos. E assim, a gente que trabalha no SUS, eu a minha vida inteira profissional foi atuando no SUS e uma cachaça, né? Só que eu sou da área Uma hospitalar. Já fui. E na verdade falta essa questão do profissional saber qual é o papel dele ali dentro daquele contexto, querer mudar realidades, mudar paradigmas. E eu acho que isso tem muito a ver com esse processo que a gente vem vivenciando de deterioração humana. O que vocês acham dessa história? Desse posicionamento? Tô divagando muito ou não? Podem ficar à vontade. Quer falar primeiro? Faz. Eu acho que faz sentido o que você está falando, porque a gente também não pode falar das coisas de forma isolada, né? Tudo tem um contexto, a gente tem que entender a sociedade, o momento que a gente está passando. Como você falou, o SUS não depende só dos profissionais, depende todo mundo. Depende de existir uma boa comunicação da rede com a população, que passa por outras pessoas que nem estão envolvidas ali na rede em si. É verdade. Então, são muitas coisas. Embora o SUS já exista desde a Constituição, em 88,
ainda assim a população não sabe muito bem como ele funciona e onde ela pode buscar ajuda. Claro que a gente sabe, ok, vou numa unidade básica ali de saúde, mas tem muita coisa que as pessoas não, simplesmente não têm a informação, existe uma falha na comunicação. Sim, Além de, claro, vários outros problemas que a sim. gente sabe, né? Uhum. Então, eu acho que é muito uma questão de contexto ali junto, e aí vai todo mundo adoecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem profissionais adoecidos, uma população adoecida, um sistema que, obviamente, vai adoecer junto, e aí vai vindo problemas em cadeia, né? Concordo plenamente, Bia. E assim, relatando um pouco disso, trazendo para o SUS, mas trazendo para o trabalho como um todo, todo início de ano a gente sempre faz uma avaliação do ano que foi, de como pretende, e do futuro e tudo mais. E um critério importante é avaliar ambientes de trabalho. E o que está acontecendo cada vez mais são ambientes de trabalhos tóxicos. E então isso acaba prejudicando. Como é que você vai reconhecer alguns ambientes tóxicos assim no dia a dia? E na área pública isso acontece muito. Então tá todo mundo muito tempo adoecido. Vai desde aquele profissional que entra cheio de garra, cheio de vontade de fazer e encontra um ambiente onde ninguém quer fazer. E Porque aí é ele, SUS, né? porque é SUS. Porque é SUS. E aí ele tem duas opções: ou ele vai trabalhar por todos e chegar num esgotamento, ou ele mesmo não querendo, ele vai se igualar, porque ele não consegue mudar o sistema sozinho. E aí ele adoece também, ele adoece das duas formas, fazendo tudo, porque não tem como, ou fazendo o que ele não gostaria. Essa é uma das formas. A outra é a questão da informação mesmo. Você está na ponta e aí você recebe uma informação, mas a Bia está na ponta também, recebe uma outra, você recebe uma outra. Quando você vê cada um está falando de um jeito, não tem, as informações não chegam de formas claras, e isso traz fofoca, intriga. Então, cada vez mais, mesmo com profissionais dispostos a trabalhar, eles vão se isolando, eles vão se distanciando e eles vão cansando. E aí a gente está num momento onde eu vejo claramente profissionais cansados, sem garra, sem força para lutar contra um sistema. E apesar da gente saber que o SUS funciona, que dá para fazer um bom trabalho, você não está conseguindo reunir esses profissionais que querem fazer um bom trabalho. E Pode falar. isso reflete diretamente no paciente, Isso nas na famílias. nas famílias, na assistência, porque você já chega cansado para trabalhar, sem aquele ânimo, sem aquela vontade Para e que sem que eu vou perspectiva. fazer se fulano não quer fazer? Não é isso? Exatamente. É exatamente isso. Eu vou chegar às 8 porque se o primeiro chega às 9. Eu vou fazer corretamente porque se eu não estou vendo ninguém fazer. É. E quando você faz ainda assim, não, eu sou eu e eu vou trabalhar desse jeito, todo mundo ao redor começa a te criticar, começa a apontar como se você fosse o errado. Isso aí. E E aí, se a pessoa não tiver uma uma boa identidade cidade profissional, não tiver profissional muita maturidade, você adoece. adoece. Entra E em crise. Eu e tive uma colega que teve que mudar de estado. Sim. Ela abandonou aqui, entrou numa condição nessa, assumiu uma chefia de uma unidade e entrou num ciclo desse. Ela não conseguiu se manter, para não largar a profissão, ela teve que mudar de estado. E aí, para onde ela foi, ela conseguiu ter uma outra ressignificação e conseguiu se manter na profissão. E acontece, muitas pessoas Muito. elas abandonam a profissão por causa disso, né? Abandona a profissão, abandonam o emprego, ou Se começam, ou abandonam, principalmente se abandonam, porque elas deixam de fazer o que elas gostariam da forma como elas se propõem por causa do meio. e na verdade, para quem está escutando, para quem está nos ouvindo, nos vendo, acha que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, né? Mas não, a gente está falando de relacionamento, e relacionamento é um ponto importantíssimo da saúde mental. E a questão do relacionamento no trabalho é mais importante ainda, que é um ponto que a gente está abordando aqui. e assim, isso também pode se desdobrar da mesma forma como a doutora Mariana citou trabalho, mas também para a vida Outros relacionamentos. pessoal, particular, Exatamente. familiar, né? Ô Bia, quais são os sintomas, sinais de que uma pessoa está adoecendo emocionalmente? O que você diz aí para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para poder. A gente sabe que a gente tem muita preocupação com essa coisa de rotular, de ter um estereótipo.
mas a gente sabe que muitas pessoas, elas entram nessa condição de sofrimento, de Uhum. desequilíbrio, eu prefiro até falar desequilíbrio emocional, Sim. né, e não se dá conta. Não. A gente a gente consegue pensar em alguns sinais, assim, de modo geral, porque como cada indivíduo é único, cada pessoa vai manifestar aquilo de uma forma. Então a gente vê pessoas que têm ansiedade, por exemplo, e aí manifesta na pele, tem algum problema de pele, né, Queda de cabelo, queda de cabelo, tem uma série de coisas. unhas. Unha. Eu falo muito que o nosso corpo, ele dá sinais muito antes da gente se dar conta daquilo, Uhum. né. Até porque eu sempre penso que a consciência, ela é de uma forma integrada, não é separadinho ali. Uhum. Então, a gente depois que acontece, a gente começa a perceber, por exemplo, falando do trabalho, aquela pessoa que chegava ali 8 horas da manhã certinho, começa a nunca mais conseguir chegar naquele horário. Mas ela tá em casa se arrumando, dá uma dor de cabeça, dá um mal-estar, né. Aí: "Caramba, tô atrasada", aí chega atrasada no trabalho. Aí, ao longo do dia do trabalho, começa a se sentir mal, começa a querer sair dali, tá pensando em outras coisas. Você vai percebendo que tem uma série de sinais muito sutis ali, de que você não tá mais dando conta daquele lugar. Claro que tem outros sinais também, né, a pessoa fica com dificuldade para dormir, fica mais estressada. Geralmente a gente vê ali uma disfunção na hora de comer, né, ou come muito ou perde o apetite, começa a ter Os problema nas comportamentos compulsivos, né. Ou compra exatamente. demais, né, Ela busca prazer em alguma busca em coisa. alguma coisa. Ou quer Uhum. dormir demais. O tempo que às vezes tem livre, não quer se conectar com outras pessoas, fica só lá quietinho. Uhum. A Às gente vezes s irritabilidade, oscilação de humor, né. Aí a gente começa a ver as relações sendo prejudicadas, e aí a gente vai percebendo que aquela pessoa não tá bem, né. são vários sinais, né. Uhum. Até a produtividade da pessoa pode mudar, pode cair, né. São várias condições e são circunstanciais, porque dependendo de cada circunstância, cada um pode se manifestar de uma forma diferente. Mas, doutora Mariana, quando que dentro da proposta da psiquiatria, né, quando que isso pode se tornar uma condição de risco para a pessoa? Esses sintomas, esses desequilíbrios aí que pode vir a acabar com essa harmonia, né, o Uhum. corpo com a mente e tudo mais. Nosso corpo sempre vai dar sinais, né, então ele vai demonstrar que tem alguma coisa errada. E aí quando procurar ajuda com psiquiatra, com psicólogo, o que está acontecendo de diferente? É quando estiver prejudicando você em alguma coisa, tá. Então, se eu estou muito ansiosa, se eu começo a ter crises de ansiedade e não consigo mais trabalhar, não consigo ter um bom relacionamento com o marido, com os filhos, é hora de buscar ajuda. Se eu começo a compensar, seja nas compras, seja na bebida, é a hora de procurar ajuda. É quando começa a atrapalhar a sua vida, o que antes fluía super normal. Então, momentos de tristeza a gente sempre vai ter, momentos de angústia a gente vai ter, de ansiedade também. Só que a dificuldade está em reconhecer quando é algo natural, algo esperado para aquela situação, ou se tornou em algo patológico, se tornou em doença. Então, muitas das vezes, o próprio paciente, ele não consegue perceber. Quem vai perceber é família, amigos, ambientes de trabalho, que vão perceber: "Opa, tem algo diferente aí, tá precisando de ajuda". Para a pessoa perceber, vão ser às vezes pode demorar anos, sabe. E anos de muito sofrimento que poderiam estar sendo bem aproveitados. Eu tive uma paciente onde a queixa era dor abdominal. E tinha dor em vários momentos e pedi exame, já tinha passado por vários médicos, todos os exames normais. Eu falei: "Espera aí, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo". E eu falei: "Você tem um transtorno ansioso, você precisa tratar". "Não, não preciso, eu tenho dor abdominal". O entender que aquilo está dentro de um transtorno, de uma doença, de que precisa de ajuda, também é muito difícil. É a doença psicossomática, né. Exatamente. Então eles demoram a entender que não é físico, que ali tá na mente, a mente está causando aquilo tudo. Então a hora de buscar ajuda é: "Não estou conseguindo mais, já fiz tudo o que me falaram, já busquei Eu fiz ajuda de todos outras os formas, já fiz exames. todos os exames
e não tá indo. Seria ótimo que buscassem de primeira, né? Que pudessem reconhecer, mas a gente sabe que tem preconceito, tem a dificuldade da aceitação, mas minha saúde mental não tá boa, não tô conseguindo lidar com problemas que antes sempre lidei. Tô tendo episódios de choro, tô tendo episódios de ansiedade, de dor no peito. Muitas das vezes os pacientes vão 3, 4 vezes na emergência, passando mal, até que consigam Pico entender que é aquilo. hipertensivo. Pressão alta, dor no É. peito, simulando infarto Sim, mesmo. E a dor é real. sim. Então é isso que a gente tem que entender. Quando ele procura uma emergência, ele não está simulando, ele não está fazendo isso. A dor é real, só que a causa não é cardíaca, E aí a isso causa também, mental. desculpa. E Não? aí isso também dificulta a pessoa a compreender e aceitar que é psicológico. Porque, nossa, mas eu tô sentindo essa dor, eu tô sentindo. sentindo essa dor Dor. abdominal, ela é real, Ela eu é não tô, real. eu não tô inventando, como as pessoas falam, né? Eu não tô maluco. Eu sinto essa dor. E claro, você tá sentindo essa dor. Mas a causa dela não é nenhuma questão propriamente ali biológica, né? Pode até ter biológica, mas É, ela é uma biológica é, cerebral. Quem está mandando os estímulos dolorosos é o cérebro, exatamente. não é uma doença naquele órgão, naquele momento, né? Isso é difícil para alguém conseguir entender muitas das vezes. Mas ansiedade dá isso, depressão dá isso. Dá, as pessoas sempre associam a depressão a alguém chorando no canto, no quarto, trancado. E o ansioso, aquela pessoa extremamente acelerada, andando de um lado para o outro dentro de um quarto, numa sala, e exaltado. E não é só isso, é muito mais Muito do que além. isso, é muito mais além. Tem vários outros sintomas até que podem ser sutis e que estão prejudicando, porque quem tem uma dor abdominal intensa está tomando remédio demais, está indo Tá à prejudicando emergência, outras está coisas. prejudicando outras Tá coisas, né? tirando, E entre começa a achar que tem algo aspas, grave, ela o lugar do desenvolve aquilo, outro, tem né? algo grave, tem algo grave, ninguém consegue descobrir, eu tenho algo grave. E a gente poderia estar ajudando essa pessoa há Vai muito para tempo. vai buscar na parte espiritual, porque tem, ouço Ninguém consegue falar, descobrir, o então eu médico vou da Terra não conseguiu resolver, então a gente vai para o lado religioso, religioso. espiritual, para tentar buscar, né, uma resposta. E muitas vezes a resposta que a gente quer ter, e Exatamente. não é a resposta que realmente acontece. Uhum. Né? Vocês acreditam que a ansiedade, depressão, vocês concordam, né? Que a ansiedade e depressão é a doença da moda? Ou vocês encaram como a doença do século? A doença do século, para mim, Pra não mim é, também. não é a doença da moda. Realmente estamos adoecendo como um todo, como sociedade, como pessoas, por inúmeros motivos, entre eles a internet é um que ajuda pra caramba, né? Os jovens já estão vindo adoecidos, né? E aí As crianças, as né, doutora Mariana? crianças, na verdade, estão Criança já começando lá nasce embaixo, já. no celular. Sim. Então, a tendência é que piore, infelizmente. É. A expectativa é que aumente cada vez mais, exatamente por isso, porque a gente está criando crianças, adolescentes narcisistas que vão evoluir com patologias futuras. E aí é o que a gente tem que tentar mudar. E a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, né? A OMS fez um levantamento que o Brasil ficou como um país com o maior número de pessoas ansiosas. Então, a É gente verdade. ouve falar demais de ansiedade, depressão no Brasil, mas não propriamente por moda, porque realmente a gente está com um número absurdo de pessoas adoecendo todos os dias, assim, de jovens a idosos, né? Em De todas as faixas. crianças Eu acho também. que Eu acho que Sim, já, de crianças, sim. Eu já acho até vi que os pesquisa jovens falando estão sobre adoecendo isso, muito sim. mais, ou a gente Sim. passou a perceber mais. Eu não sei, assim, não é minha área, né? Mas eu Conhecendo não consigo mais. identificar muito isso. Quer dizer, mas a gente consegue, enquanto profissional da saúde, a gente tem um ponto positivo em relação a isso, que a gente está numa emergência ou a gente está em algum local de atendimento, a gente consegue identificar alguém que está num comportamento diferente. Um jovem que está no celular o tempo inteiro e que não para nada, nem para comer, só joga, joga, e o jogo é um vício, e sei lá, são quantos milhões de tipos de jogos que tem, e é uma coisa, vira uma coisa patológica mesmo, e a gente tem visto isso demais, demais, e com pessoas muito próximas a gente, muito, o que assusta, porque enquanto é com o outro, é com o filho do paciente que você viu, né, numa residência, ok. Mas quando passa a ser dentro do seu ambiente de amizade ou de comunidade ali, que você tem uma convivência maior, isso fica, digamos assim, sinistro, né? É Uhum. complicado.
E assim, dentro desse contexto, como a doutora Mariana falou, é importante que a gente se conheça, por isso que essa campanha desse ano chama essa nossa atenção, né? Para buscar auxílio enquanto há tempo. Porque concebe-se, desculpa, entende-se que a gente realmente é uma população, uma sociedade adoecida. Como buscar esse auxílio? Qual é a porta de entrada, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque às vezes assim, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Resumindo, Eu como vou ficar cuidar na da minha fila saúde do mental, né, eu SUS acho, né? até É, quando, né? Vou ficar lá mofando na fila do SUS. como cuidar da saúde mental? E aí? Então, se a gente não pensar em doença, em adoecido, mas não em doença, a palavra seria equilíbrio. É equilíbrio na vida, na verdade. Então, você conseguir equilibrar família, trabalho, lazer e encontrar formas para isso. Então, você sim vai ter que reservar um tempo para atividade física, que vai fazer bem, qualquer tipo de atividade física, porque atividade física aqui não estou pensando em emagrecimento ou em Estética, né? Não estética, não é estou pensando em nada disso. Estou pensando em liberação de hormônios que vão dar alegria, que vão te dar prazer e que vão te dar, tolerância. né? Uhum. Se a gente falando em crianças aqui, essa atividade física, então eu estou pensando em atividade coletiva para aprender a lidar com outras crianças, para aprender a viver em sociedade, não só individual. Parece algo repetitivo, mas assim, a alimentação saudável, né? Então, aquela frase bem comum, desembalar menos, né? E é isso, Descascar e descascar mais. mais, e é isso mesmo, passar a comer de forma melhor, tá? Isso vai ajudar sim, ali tem nutrientes que vão ajudar na mente, que vão ajudar na parte da saúde mental, Ou tudo que isso, podem piorar, né, o doutora? que pode Tem piorar com a várias pesquisas que qualidade já falam é, sobre o Alzheimer, sobre ansiedade e depressão relacionada à alimentação. a Na alimentação. alimentação. Coisas Verdade. que a gente fazia há 40 anos atrás e que se via menos e que hoje está se perdendo, né? Uhum. Então, é uma forma de fazer, reservar um tempo para lazer. E esse lazer é aquilo que te faz bem. Então, cada um vai ter sua forma de lazer. Um pode ser ir à praia e olhar para o mar, o outro ir para casa de amigos, cada um vai ter. Acho que relacionamentos saudáveis no ambiente como um todo, né? Menos Então, ambientes tóxicos. menos ambientes É, tóxicos. E algo que está ficando cada vez mais difícil para essa geração é conseguir se afastar um pouco da internet, Das telas. das telas, do celular, ter um momento reservado para você, para se entender, para se conhecer, tá com família, tá com filhos, tá com, né, marido, isso tudo vai ajudar a te proteger dessa sociedade. Muito E é legal. isso. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que é quase que aquele básico que funciona para tudo na área da saúde. Exercício físico, boa alimentação, Uma boa noite né? de Uma sono. boa noite de sono, Sono. lazer Esse é o já é problema. coisa pra caramba. E para além dos jovens, né, com redes sociais e tudo mais, acho que também para nós adultos é a gente lembrar de botar um pouquinho o pé no freio na ideia da produtividade. Porque a Epa, me gente identifiquei, hein? Porque a gente entra nessa coisa da produtividade que faz sentido, a gente entende trabalho, filho, né, casa, Correria. correria. E aí essa correria vai acelerando a gente, o dia passa, a gente não percebe, a semana passou, o mês passou. Engraçado que vai liberando hormônio, o mesmo hormônio que a atividade física libera, só que de uma forma diferente, né? Por um mecanismo de luta ou fuga, porque tem Uhum, muita gente que vicia nessa produtividade, uhum. eu me enquadro também, Também. total, por causa da liberação da adrenalina. E Aquela libera, coisa libera, só que é libera, com uma proposta diferente, né? diferente. Totalmente diferente. E aí Desculpa, a Bia, gente, não, não tem te nenhum cortei. problema, complementa. E a gente precisa ter sempre em mente que a gente não vai dar conta de tudo. Houve um Conhecer os nossos momento. limites. Talvez, né? Exatamente. Eu sempre falo da gente se lembrar mesmo, assim, opa, peraí, eu já fiz o que era possível, isso daqui pode ficar para amanhã, que no final sempre pode ficar para o dia seguinte, você pode postergar um Reprogramar, pouquinho, rever a reprogramar. rota. Acho que então, para complementar, é saber dizer não. Conhecer seus Também, limites e saber dizer também. não. É verdade. Isso Acho protege que saúde você, mental. você se permitiu ou não. Hoje eu não me permito
sei lá, alguma coisa Ir assim pra que cama você antes das 10 da é, noite, exemplo. Uma coisa eu não me simples. permito. Simples. É, Pra mas é uma algumas coisa que pessoas. para algumas, para mim não. Então, mas tem coisas que hoje eu consigo identificar o que você está falando, porque eu me permito hoje coisas e eu não me permito. O dia que eu quero me estressar, eu vou me permitir estressar. O dia que eu não quero, eu não vou me permitir. E isso é a gente conhecer realmente o nosso limite, aprender a dizer não. E aprender a dizer não é uma coisa tão boa também, né? Mas E extremamente difícil. é É. difícil. Mas é bom, porque às Mas vezes é você bom. fala uma coisa, não, eu não quero fazer porque você quer que eu faça, ou porque eu tenho que fazer por conta das crianças, não, eu não quero fazer, hoje eu não vou fazer. Ponto. Uhum. Certo? Reconhecer seus limites. Para conhecer. dizer não, tem que aprender os E limites. assim, dentro dessa proposta, né, a ajuda profissional, já que a gente está falando aqui, eu não posso perder a Eu ia oportunidade de perguntar. falar. A ajuda profissional, a gente reconhecer que mesmo a gente sendo da área da saúde, a gente não sabe nada. Cada macaco tem que estar no seu galho, né? Eu, particularmente, houve um momento da minha vida que quando eu comecei a fazer terapia, eu estava nessa vibe de eu tô na auge da minha produtividade e eu não sabia dizer não, e eu levava trabalho para casa, para cama, ficava no computador. E eu, quando eu comecei a fazer terapia, a primeira coisa que a minha terapeuta organizou: Jandra, você vai botar relógio para despertar para você dormir. Uhum. Ou seja, a gente bota relógio para despertar para acordar. Então eu Do tive que nosso tempo, começar né? a botar relógio para despertar para parar de trabalhar e para dormir. Uhum. Boa Então, ideia. como que é bom a gente ter um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta ou mesmo um psiquiatra para estar dando dicas simples, ajudando a gente a encontrar mecanismos para a gente conseguir organizar essa confusão que o mundo globalizado trouxe para a Sim. gente, né? E aí é onde entram vocês, maravilhosas. Eu super valorizo muito o profissional da área da saúde mental, que infelizmente nem todo mundo tem essa Acesso, né? visão, né? E às vezes as pessoas acham, é muito caro. Não Ou é. o SUS não dá pra gente essa possibilidade, né? E a gente sabe que infelizmente não é bem assim, né? Tem gente que prefere pagar não sei quantos reais no salão pra ficar Exatamente. bonita e não quer pagar Acha caro. a terapia. Se o plano de saúde, né? Se paga o plano de saúde, às vezes o plano de saúde Com plano de saúde, a história é um pouco mais não difícil, tá diferente, né? oferecendo, enfim, Mas né? dá para fazer, dá para fazer. E assim, uma pergunta. Nós, enquanto profissionais de saúde, de que forma nós podemos colaborar com essa campanha do Janeiro Branco? Os profissionais, né? Assim, Uhum. já que é para todos a saúde mental, mas nosso papel, de que forma a gente pode contribuir com as pessoas? Quer falar primeiro? Eu acho que é um pouco divulgar mesmo, sabe? É fazer o que vocês estão fazendo, é explicar o que que é valorizar a saúde mental, é tirar um pouco o medo, o estigma, né? Não, saúde mental é para louco. Se eu não sou louco, eu não preciso, eu não vou buscar saber, eu não quero conhecer. Então, saber que não, saúde mental é qualidade de vida, né? É estar bem consigo e com o próximo, é estar feliz, é conseguir saber que todo mundo em algum momento pode vir a precisar, sim, saber reconhecer e pedir ajuda. Eu acho que a maior forma que os profissionais têm para ajudar a gente, assim, principalmente, é esse estigma, tirar essa coisa que existe, inclusive, entre os profissionais de saúde. É verdade. Era isso E que eu ia assim, falar, tirar. acho que nós mulheres, eu pelo menos assim, venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Mulheres desbravadoras, mulheres com personalidade forte, batalhadoras. Então, quem se identifica, né, com essa minha história familiar, vai entender o que eu vou falar. Muitas vezes a gente não busca porque não quer assinar atestado de fraca. Uhum. Você não é Claro. fraca, você é autossuficiente para conseguir dar conta do seu equilíbrio emocional. Uhum. Não é por aí, gente. Mas acho que tem uma questão também muito forte cultural. Aqui, eu falo aqui no Brasil porque com certeza em outro lugar no mundo vão pensar diferente. Mas aqui a gente separa, né, razão da emoção. E a razão, ela tem um valor maior. Quem é mais racional, nossa, olha essa pessoa, como ela é racional, ela consegue manejar bem a vida dela. Às vezes aquela pessoa não consegue lidar com uma emoção simples. Nada. Mas se ela tem essa Ela é forte para o mundo, digamos assim. Exatamente. E aí, você falou das mulheres,
tem essa divisão. Os homens são mais racionais, as mulheres são mais emotivas. Então a gente chora, a gente se desespera, antigamente nós éramos chamadas de histéricas. Então a Porque gente tem uns úteros. Exatamente. Nós éramos internadas por conta disso, né? Isso. Mulheres eram literalmente internadas em hospitais psiquiátricos por questões, às vezes, de TPM, enfim, porque Ou porque gritou. namorou demais, né? Exatamente. Fugiu do padrão na época. E aí tem essa coisa de preciso engolir as minhas emoções porque eu preciso me manter aqui firme. E tem uma coisa de nos acostumamos tanto, porque minha avó era firme, minha mãe era assim, eu sou assim também, que aí nem se dá conta do que sente, né? De como de não tô bem, não dou conta. Como? Como que eu não consigo trabalhar, cuidar dos meus filhos? Se a minha avó fazia isso, eu preciso dar conta também. Só que a gente é ser humano, só que a gente tem uma série de outras coisas acontecendo ali. E não é fragilidade chorar, né? Fragilidade, ter um rompante de raiva, de estresse. Nada disso, são emoções normais, todo mundo tem, faz parte. E graças a Deus somos diferentes, né? Ainda bem que eu sou diferente da Viviane. E vice-versa, né, amiga? E a Ela é gente a se complementa calmaria. Eu sou furacão. por dentro, por fora, quer dizer. E por dentro, nem tanto. É o que a Bia falou ali, já me vi verdade. acontecendo comigo. As mulheres se cobram muito, né? Elas têm que conseguir dar conta da casa, do trabalho, da família, dos filhos, de forma de excelência. Aham. Tudo tem que ser com excelência. E se cobrar tanto, uma hora quebra, né? Porque é impossível você conseguir estar 100% em todos os É lugares verdade. ao mesmo tempo. É verdade. Então a gente tem que aprender um pouco disso, mudar um pouco esse conceito. A gente tem sempre a ideia realmente disso. Minha avó conseguia, minha mãe conseguia, mas elas conseguiam a que custo? Esse não era um assunto debatido, não era um Uhum. assunto falado. Pode ter conseguiu sim, mas há muito sofrimento. Então Verdade. agora a gente consegue falar melhor disso, a gente consegue mesmo conversar, saber como é que é em cada lugar, porque todo mundo acaba, né, se recolhendo, não contando, e todo mundo, se você conversar, vai ter dificuldade, vai ter alguma dificuldade nesse equilíbrio. E assim, aproveitando um pouquinho, voltando no que você tinha falado antes, quando a gente descobre, a pandemia ela veio mostrar isso pra gente, valorizou muito mais o profissional da área da saúde mental, englobando todos, né? E foi um boom muito grande para vocês, para a área de vocês, para a área da saúde, foi um ganho, eu digo até que foi um ganho muito grande. E um divisor de águas, porque eu sou profissional da saúde, tinha um discreto preconceito em relação a eu não preciso de um psicólogo. Mas para mim foi, eu digo com toda clareza e certeza, foi divisor de águas na minha vida, porque a gente acumula muitas emoções. É o paciente que tem uma ferida, é o paciente que está no seu leito de morte, mas a gente está ali, mas ele tem uma ferida mega e você não dá conta e você absorve isso. Absorve e você leva isso para sua casa, para sua vida, e você acha às vezes que você não foi competente. Enfim, na minha vida, a buscar ajuda, ela foi fundamental. E eu digo para vocês que estão vendo, a área da saúde mental é maravilhosa e pode fazer muita diferença na sua vida, que fez na minha. Assim, a gente já tá no jantar, né, de horário, mas eu acho que tem 2 pontos ainda que eu gostaria de finalizar, né, de concluir esse bate-papo, mas tem 2 pontos que eu acho que são importantes falar. Primeiro, qual é em que momento que o paciente, a pessoa que está em acompanhamento psicológico, ele vai demandar, ele vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico? Boa. Né, ou assim, primeiro ele vai para o psiquiatra porque assim, pelo que eu percebo não tem muito essa regra, né, primeiro eu Não. posso ir para o psiquiatra encaminhar para psicoterapia, né, Uhum. ou eu tô na psicoterapia com a Bia lá em acompanhamento e ela identifica a necessidade de um acompanhamento com a doutora Mariana e ela vai me indicar para a doutora Mariana. Qual o momento, Bia, que isso normalmente acontece? Como você falou, não precisa começar por um, né? Tem um caminho que é dessa forma. E aí, dentro do atendimento, o psicólogo ele tá toda semana ali com a pessoa.
Então, a gente consegue observar muita coisa ao longo desse processo. O nosso diagnóstico, ele vai ali no processo, no que a gente percebe das nuances da pessoa. Então, quando a gente começa a perceber que a pessoa está num adoecimento muito grande, vou dar um exemplo de uma pessoa com depressão. E aí, se eu vejo que uma pessoa que eu tô ali atendendo, ela tá entrando numa depressão séria, que tá causando uma série de prejuízos na vida dela, nos relacionamentos, enfim, começa-se a trabalhar a ideia de ir ao psiquiatra. E aí eu falo trabalhar, porque como a gente estava falando, tem uma resistência, né? Muito. Então eu não chego para ninguém e falo assim, olha, eu acho que você precisa tomar um remédio, né? Eu vou ali aos poucos, falando com a pessoa, explicando para ela que vai ser importante nesse momento, porque às vezes a gente precisa de um apoio. E uma coisa que eu falo para todo mundo, embora a psicologia, a terapia seja incrível, ela não esgota tudo. Ela não é onipotente. Você tá na terapia não vai resolver todos os seus problemas, né? Eu não tenho esse poder, seria incrível. Aí tava Consultório feita. lotado. Tava feita se a gente tivesse isso. Não. A gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, a gente vai precisar de um psiquiatra, a gente vai precisar de um nutricionista, de uma outra especialidade médica, a pessoa às vezes precisa de um hobby, não sei, são inúmeras as possibilidades. E aí, quando a gente vê que está precisando, sim, de uma medicação para psiquiatria, eu vou trabalhando ali com a pessoa, vendo se ela tem uma resistência ou não, explicando para ela a importância da medicação naquele momento. Às vezes é um apoio momentâneo, depois ela vai sair. A gente quer que a pessoa saia, né? Que a pessoa fique Tem bem. muito isso, né? Essa questão do Exato, preconceito. sei. Eu não quero ir porque eu não quero tomar medicação, eu não quero ficar dependente. E Exatamente. aí já entra O primeiro pensamento é: na não vou no segundo psiquiatra ponto. porque eu não vou tomar remédio, eu não quero ficar dependente de um remédio, que isso vai me fazer mal. E assim, o nosso trabalho é em conjunto mesmo. As pessoas acham que vão sair do psiquiatra com uma receita de 4 nomes de remédio que vai dopar. E não é isso. A gente vai avaliar, vai acompanhar, e muitas das vezes eu vou falar: olha, você não tem indicação de remédio. A partir daqui é a psicoterapia, é mudar o estilo de vida, é procurar se valorizar. E a gente dá várias estruturas e acompanha esse paciente. Outras eu vou falar: olha, realmente, a gente vai entrar em medicação, mas fazer junto com a Bia, com a psicoterapia, vai ajudar bem mais. E em alguns casos, principalmente, eu diria, acho que quase exclusivos, assim, que é o paciente mais grave, em surto psicótico, naquele momento não. A gente vai iniciar com medicação, por quê? Ele não está pronto ainda para lidar com as suas emoções. Então, ele não está pronto para começar uma terapia e um acompanhamento. Então, ele vai ficar agora nesse período aqui só com medicação. E aí, quando ele estiver pronto para chegar nessa etapa, a gente encaminha também e trabalha em conjunto. Então, esse estigma de vou ficar viciado com a medicação não existe, tá? A medicação, ela não vicia, deixar isso bem claro. O que acontece muitas das vezes é que o paciente se dá alta. Então, ele está tomando a medicação, está super bem, falou: agora eu estou curado, e tira o remédio. E aí, sim, do nada ele tira. Vai sentir falta daquela medicação. A gente tem um desmame, que é tirando aos poucos. A gente dá alta, sim, para o paciente, só que ele quer rápido. Então, ele melhora em 2, 3 meses e fala: tô ótimo. E para a medicação. Outras vezes ele não volta nunca mais e consegue comprar o remédio e vai tomando aquilo, né? Existem sim, quando eu falo que ela não vai viciar, até tem alguns medicamentos que viciam. E aí esses a gente não consegue tirar, incrivelmente. São os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, clonazepam. É a única classe que vai viciar sim, e paciente nenhum aceita quase que a gente tire. Agora, todos os outros que a gente usa muito, principalmente da classe dos antidepressivos, não vão viciar. Tá. É exatamente os que as pessoas buscam a automedicação, os benzodiazepínicos. Que são os que A vovó viziam. toma o que a mamãe Exatamente. Duas gotinhas de São Rivotril. duas, exatamente isso. É meu SOS, tá? Tem medo de medicações que vão fazer bem, que vão tratar, que não vão viciar, mas tomam indiscriminadamente a única classe que vicia, que faz mal, que é comprovado como perda de memória, principalmente, né, a longo prazo. É esse que, se eu puder, eu tiro de todos. Eu acho que é Muito importante bom. também complementar
Porque eu vejo muita gente no consultório assim pra mim, quando eu falo que preciso ir buscar um psiquiatra. Meu Deus, então meu caso é muito Muito grave. grave. Isso. Nossa, eu piorei, eu tava em terapia esse tempo e agora eu preciso de medicação. E não necessariamente se o caso é muito grave, até porque depende aí do que a gente vai dizer que é grave ou não, assim, né? Mas não, às vezes é só um momento que tá sendo um momento difícil, você não tá conseguindo dar conta ali da sua ansiedade, da sua depressão. A gente fala mais de ansiedade e depressão, mas tem outros diagnósticos que são Aham, Sim, comuns, né? aham. E existe alta, né? Lembrar disso. Da Existe psiquiatria a gente alta. dá alta também, não é Muito paciente bom para a vida saber. inteira. Tem, Claro que existem aquelas doenças, né, que as que vão pessoas ficar, É. acompanhamento. precisam, né, de esquizofrenia, essas outras doenças que são mais graves, né, agudas, sim, seria Mais melhor falar, mais crônicas, né? crônicas. É, e essas não tem como. Isso aí é acompanhamento Exatamente, para a a vida vida inteira, inteira. né? E até mesmo chegar ao diagnóstico é importante, porque tratar precocemente é melhor do que você abrir um surto Com e certeza. num belo dia isso acontece, né, Mari? Acontece bastante. Eu trabalhei 1 ano em saúde mental com emergência psiquiátrica e eu via pessoas A sem gente classe social. Sim, tem os acontecendo. pródromos que a gente chama, então, de pouquinho em pouquinho eles vão dando indícios de que algo está errado, que algo está acontecendo, só que dificilmente chega pra gente nessa fase. E é a melhor fase para tratar, tá? Onde a pessoa vai ter menos sequelas, vai ter uma vida completamente normal, só que dificilmente chega. Para a gente finalizar, no SUS, porta de entrada seria atenção básica ou já seria os CAPs? Atenção básica. Atenção básica. O Isso. médico da O atenção médico básica, na ele atenção básica, em casos mais leves a moderados, vai conseguir resolver. O CAPS é porta aberta, o paciente Aham. pode chegar lá, mas normalmente ficam ali os pacientes mais graves, que precisam de um acompanhamento mais intenso. Então, no SUS, está sentindo sintomas de ansiedade, depressão ou não sabe o que é, atenção primária. Atenção primária. Eu já vi situações assim da pessoa entrar na depressão. Vai para onde? CAPs, pode ser. Né? No nosso caso, nossa cidade de Cabo Frio, eu acho que uma das poucas cidades que tem emergência psiquiátrica, né, aqui na região, os lagos. Situações mais graves, mais agudas, a gente tem esse suporte, né? E o mais importante é a atenção básica, né? Como a Mari falou. E quem Com tem certeza. condições, né? Quem tem um plano de saúde vai buscar esses profissionais. Sim, e tem Um um plano de extra saúde. também, que eu acho que também é uma via, que é quem tem uma universidade, que tenha um curso de psicologia, por exemplo, Sim, próximo, ótimo. com certeza Boa. você vai ter o serviço de Tem psicologia os aplicada. SPA. Pois Aqui e aí tem algumas, né? tem, aqui em Tem. Cabo Frio tem. Universidade Veiga de Almeida tem Isso, o na SPA e Estácio, tem se a eu não me engano, Estácio tem. também. É. Uhum. E assim, as pessoas às vezes têm preconceitos, mas, cara, eles desenvolvem um trabalho belíssimo nesses lugares. E é mais acessível, assim. Às vezes você não vai para assistência básica, às vezes você não tem uma condição financeira muito que dê para pagar, você pode Vou ir até no corroborar de uma outra forma. Não somente a psicologia, a área da saúde mental, como a fisioterapia e A outros também. fisioterapia Dessas também. universidades, eles abrem os consultórios, né? E dão um suporte muito bacana. clínicas. Bem bacana mesmo. A minha filha, no começo da reabilitação dela, foi tratada de forma belíssima na clínica escola da Estácio, aqui de Cabo Frio, pela fisioterapia, né? Sim. Que infelizmente as pessoas não sabem. Então, esse programa é exatamente, nosso, né, canal, é exatamente para poder trazer essa ajuda para a população, né? Ajuda para a sociedade. Então, nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, conhecimento de valor, conhecimento de qualidade e ajudar também aquelas pessoas que não sabem onde buscar. E vocês? Onde que a gente pode buscar a doutora Mariana e Bia? Você consegue me encontrar no Instagram, né? Beatriz Oliveira Psi. Eu tô lá e aí você consegue entrar em contato comigo. Eu não trabalho no SUS, atualmente eu trabalho só com a clínica particular mesmo. Mas dá pra me achar lá, ver o que eu vou compartilhando, né? Vou tentando dividir um pouquinho também desse cuidado. Porque a gente falou disso, assim, a internet tem um lado ruim, que tem umas informações muito superficiais, mas tem um lado bom também, que a gente consegue também ter acesso à informação, nem que seja para conseguir identificar, né, os sintomas, identificar como é que a gente está ali no começo, né? A gente tem aprendido bastante coisa.
Eu tô por ali, Isso é nesse muito momento. importante. Isso é muito importante. Quem quiser me encontrar também consegue encontrar no Instagram, doutora Mariana Maurício. E no particular, eu tendo na clínica Viver Mais, consegue me encontrar lá também. Muito bem. Bia Nossa também, né, parceira. Eu Bia? também. Eu também tô lá no Parceiras Viver Mais. duas, trabalham com a gente, né? Segundo andar, a gente no primeiro, as duas no segundo. Fazem consulta online também? Consulta online. Sim. Muito bom. E Mariana também faz consulta em residência, né? Que é o atendimento E, também. então, o atendimento da residência é pelo posto de saúde, mas como é pelo SUS, tem que ser da região. Não, mas você Da- não faz da particular? área. Não, Não. não. Da microárea Daquela dela, né? microárea. Então é Aí eu isso. faço visita domiciliar. Pensando no atendimento, também faço visita domiciliar, tanto atendimento na psiquiatria como endocrinologia. Muito Sim. bom. Depois a gente vai marcar um bate-papo para falar de endocrinologia, É, viu, doutora com Mariana? certeza. É muito importante. Gente, muito obrigada pelo aceite de vocês, né? Por vocês terem aceito o convite. Muito bom. A gente não poderia passar Janeiro em Branco sem esse papo. Acho que foi um papo muito tranquilo, bem descontraído, como a gente prometeu que seria. E de valor, né? Porque o que a gente pode fazer para ajudar, né? Intimida, né? Esses microfones, olhar para a Ó, câmera, porque tudo assim, intimida, é. mas foi muito gostosa a nossa noite. Fantástica, eu amei. E a gente falar de saúde mental, enquanto a gente está falando, a gente está pensando, né, em outras coisas e chamando atenção para outros. E eu tenho certeza que muita gente que vai assistir a gente também vai ter essa percepção, porque foi realmente muito rico, um assunto muito rico, com profissionais maravilhosas e muito ricas. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Obrigada a você. vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Um abraço para todos.